Gravando. Vai pra cá, moça. Pode? Vai. Beleza, nós estamos aqui na Avenida Mar, aqui na rua mais conhecida como a Rua da Carniça, onde a população está muito sem poder falar, repetir mais uma vez. Estamos aqui para trazer Poder falar, repetir. que a Rua da Carniça está o nosso situação foi, ó. Aqui nem carroça tá passando mais. Vem aqui, Tário. Encosta aqui. Tinha um rapazinho com nós aqui, o Bento de Bezerra, mas não tá aqui hoje não. Aqui você tá vendo, né? A rua, a população é essa aqui, a população tá pedindo que População naquela. É. Aqui essas meninas ali, aquele fumador de droga. Aquele é ladrão, roubou ontem. Ah. Tá com a televisão de 29 polegadas em casa pra vender. Quanto é que tu vende, hein? Aí, né, a rua aqui tá, a rua que tá feia, meu. Tem que mandar ajeitar, né? Porque a população tá pedindo, né? Pedindo pra arrumar a rua e rapaz, aqui, moço, não é pra ir não. Poxa, aqui também não é rua não, miséria. Não, papai, ele tá aí.